Oi crianças, como vocês estão? Hoje é um dia especial, né? Que história será que a tia Carla vai contar? Vou dar uma dica para vocês. O versículo de hoje está em João 3,16. Quem se lembra dele? Vou falar. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Já sabe qual que é a lição? Quem aí falou Páscoa? Nós vamos falar sobre a Páscoa. Só que hoje eu vou contar desde a primeira Páscoa, como que nós começamos a comemorar o dia da Páscoa. Vamos lá então? A nossa história de hoje começa com tristeza. O povo de Deus estava triste porque estavam como escravos lá no Egito. O que é um escravo? É aquele que trabalha, mas não tem salário e não tem liberdade. Deus decidiu libertar o povo dele da escravidão do Egito e levantou um homem chamado Moisés. Moisés falou com o faraó para deixar o povo ir, mas faraó tinha o coração endurecido e não deixava. Por causa disso, Deus mandou 10 pragas, que atingiam somente o povo do Egito. Mas a cada praga, Faraó ficava mais duro com o povo de Deus. Antes da última praga, Deus pediu para eles celebrarem a Páscoa, a primeira Páscoa. Neste dia, eles tiveram que comer ervas amargas, carne assada de um cordeiro e pão asmo. O cordeiro deveria ser sem mancha, sem defeito. E com o sangue do cordeiro deveriam sinalizar as portas pelo lado de fora da casa. A 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Deus prometeu que o anjo da morte passaria na noite da Páscoa sobre a casa dos hebreus e dos egípcios e mataria o filho mais velho da família. Isso só não ocorreria se o anjo visse um sinal. Este sinal seria na casa por onde o anjo da morte passasse, que tivesse o sangue na porta, não haveria morte. Mas por onde ele passasse e não tivesse o sinal, ali ele entraria e mataria o primogênito. E foi assim que na casa de Faraó houve a morte do seu filho. Faraó ficou muito irritado e acabou liberando o povo de Deus da escravidão. Porque Faraó viu que Deus era poderoso, deixou o povo ir. Esta foi a primeira Páscoa. E depois disso, Deus prometeu que agora eles iriam para uma nova terra, onde eles seriam muito felizes. A partir daquele momento, o povo de Israel começou a celebrar a Páscoa todos os anos, para lembrar como Deus havia libertado o seu povo da tristeza, da escravidão e da morte. Mas então, o que isso tem a ver com a Páscoa que comemoramos hoje? Vamos lembrar como é a história da Páscoa cristã? Sempre que falamos da verdadeira Páscoa, lembramos da morte de Jesus na cruz, quando ele, em uma sexta-feira, sem ter pecado algum, sem ser culpado de nada, foi morto injustamente em uma cruz, junto com outros 2 ladrões. Após sua morte, tiraram seu corpo da cruz. Este parecia ser o fim. Levaram Jesus para uma tumba cedida por um amigo. A tumba era como se fosse uma caverna. Eles enrolaram Jesus em panos e o deixaram ali. Colocaram uma grande pedra na porta para deixar o túmulo fechado. Agora, todos os amigos e familiares de Jesus estavam tristes, porque sabiam que ele não havia feito nada, mas mesmo assim foi morto de uma forma tão sofrida. Jesus havia dito que ele não ficaria morto, que ao 3º dia ele ressuscitaria. Por causa disso, guardas ficaram cuidando da tumba, pois achavam que alguém poderia querer roubar o corpo de Jesus. Que fácil cuidar de um morto! Ele não pode sair daqui! No domingo, houve um grande estrondo, e a pedra que fechava o túmulo se abriu. O que será que aconteceu com Jesus? Algumas mulheres foram visitar o túmulo de Jesus e se assustaram ao ver que estava aberto. O anjo que ali estava falou a elas: Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Maria não podia acreditar.
achou que haviam roubado o corpo de Jesus. Mas logo Jesus veio ao seu encontro e ela não o reconheceu. O que você fez com meu Jesus? Maria, sou eu. Vai, anuncie essas boas novas, que eu estou vivo. Os amigos de Jesus se alegraram também com a notícia e foram o procurar. Olha, Pedro, está aberta. Me espere. Assim como eu havia dito, ao terceiro dia eu ressuscitei para que vocês tivessem vida. Essa é a nossa Páscoa, crianças. Mas por que a morte e ressurreição de Jesus ficou conhecida como Páscoa? Assim como o povo de Israel, nós também somos escravos. Em João 8,34, Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Mentira, desobediência, palavras feias, brigas, entre outras coisas que nos afastam de Deus. Deus é santo e não podemos ficar perto dele com pecado. A Bíblia também fala que o castigo para quem peca é a morte. E agora, será que vamos todos morrer? Mas Deus nos ama. Ele não queria ficar longe da gente. Assim como ele fez com o povo de Israel, ele fez para conosco. Ele nos deu um cordeiro da Páscoa. O nosso versículo de hoje nos mostra a solução que Deus deu. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. João 3,16. O Filho perfeito de Deus, lá na cruz, rompeu com a escravidão do pecado. Quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, ele pagou pelos nossos pecados. Ele nos fez livres. Ele nos perdoou de todas as coisas erradas que fazemos. Ele foi para a cruz por causa do meu pecado. A Bíblia fala que é o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Jesus morreu por nós. Mas Jesus venceu a morte, ele não ficou morto. Sim, ele está vivo. Ele ressuscitou e porque ele ressuscitou é que ele pode nos dar a alegria da salvação. Jesus quer morar em nosso coração agora. Aleluia! O meu bicho preferido entre todos é o cordeiro e vou dizer por quê. O meu bicho preferido entre todos é o cordeiro e vou dizer por quê. Ele é branco, tão fofinho, ele é puro, tão mansinho, mesmo se alguém nele bater. E a Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, quer saber por quê? A Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, vou dizer por quê? A Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, vou dizer por quê? Ele é bom sem nada errado, ele é puro e tão manso até na cruz não reclamou. Ele não era o culpado, mas morreu por meu pecado, vida quer me dar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que linda a história da Páscoa, não é, crianças? Nós vimos que lá no Antigo Testamento eles precisaram sacrificar um cordeiro para que eles não fossem mortos.
E é por isso que João Batista falou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele é o Cordeiro da nossa Páscoa. Quando nós temos a marca do sangue de Jesus em nossas vidas, nós não precisamos nos preocupar com a morte eterna. Jesus, ele sofreu o amargo do pecado para que nós tivéssemos a alegria da salvação. Ele morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida. E ele nos prometeu que ele vai nos dar um lugar muito lindo, o céu, para morarmos com ele lá. Vamos agradecer então a ele neste momento? Baixe sua cabecinha, feche os seus olhos, amém? Senhor Jesus, hoje nós aprendemos que o Senhor venceu a morte na cruz para nos libertar da escravidão do pecado. Somos gratos a Deus por tão grande amor e por isso nós o convidamos para morar em nosso coração. Perdoa os nossos pecados e nos dá a alegria da tua salvação. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Esse ano a nossa Páscoa vai ser um pouquinho diferente, né, pessoal? Porque nós estamos em quarentena. Mas não deixe de dar aquele recadinho especial para as pessoas que você ama, mandar um vídeo para o vovô e para a vovó, comer bastante chocolate também. Nós podemos comemorar a Páscoa, né? Porque Jesus já nos deu o doce da salvação. Tá bom? Então desejo para vocês uma feliz Páscoa. Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.